Mas vamos lá. O período que é o período chamado de reino da redenção. No Antigo Testamento esse reino já é anunciado. Gênesis 3,15 diz, quando o Senhor estava disciplinando o homem por causa do pecado dele, Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, Deus disse à serpente, né? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O reino da redenção foi prometido por Deus para Adão e Eva, e foi prometido em forma de castigo para a serpente. Falou assim: olha, você veio aqui, você tentou, e você pôs em desgraça os meus filhos. Mas deles vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Você vai tentar mordê-lo. E nós estudamos bastante isso daqui quando nós estávamos falando lá de Daniel. Lembra que Satanás tentou de todas as maneiras, e Apocalipse também, conturbar, dificultar a vinda do Messias. Inclusive usando Herodes para mandar matar os primogênitos quando Jesus nasceu. Ou seja, Satanás tentou de todas as maneiras impedir a vinda do Filho de Deus. É isso que é chamado nesse texto de: tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. Então, o reino da redenção já foi anunciado desde a queda. Então o Antigo Testamento traz várias citações. Vamos lá, ó. Salmo 2, de 6 a 11 diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este salmo é um salmo profético. Ele está falando de Jesus. Veja só, é Deus falando com o seu filho: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou mandar o meu filho, ele vem sobre essa terra para ser o Senhor de toda a terra. Então vocês que são reis, prestem atenção, deem ouvidos ao que eu estou alertando. O rei virá, o único e genuíno e verdadeiro rei, ele virá. E ele vai destruir essa terra. Ele vai reinar e julgar. O problema é que os reis viram o Filho de Deus vindo lá em Belém, lá na Palestina, e crucificaram ele na cruz. E para eles a história está encerrada. E nós sabemos muito bem que a história não está encerrada. E esse Senhor Jesus, ele governa, ele reina. Lembra quando nós estudamos Apocalipse capítulo 5, ele tem os selos nas mãos, a história se desenvolve de acordo com o comando dele. Ele rege as nações, ele levanta reis e ele depõe reis. Mas lá no final, ele vai expor esses reis diante da glória dele e ele vai disciplinar. No último dia, todos os inimigos serão colocados debaixo do estrado dos seus pés. Ele é o único rei. E o Salmo 2 profeticamente anuncia isso. Isaías 9, de 2 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, Deus está dando esta profecia ao povo de Judá através de Isaías, mostrando que este rei virá. E este rei vai fazer o que precisa ser feito. Justiça para quem precisa, juízo para quem precisa, consolo e paz para quem precisa. Isaías 11, de 1 a 2, do tronco de Jessé, ou seja, está falando dos descendentes de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Lembra da pomba descendo sobre o Senhor Jesus?
profecia de Isaías. E o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Profecia de Daniel 7, de 13 a 14, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Pode passar, Paulo, por favor. Isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o que nós temos aí sobre o reino do Messias, o reino da redenção? O Novo Testamento diz que esse reino, em primeiro lugar, está próximo. Está lá em Mateus 3, 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Pai entrega o governo do universo ao Filho. Dois textos. Mateus 28, 18 e Hebreus 2, 8. Olha lá. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que a gente chama esse segundo período de reino do Messias? Porque o Pai entrega o cetro nas mãos do Filho. E o Filho disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem está governando? Jesus. Este é o reino do Messias. Mas tem acontecido coisas ruins. Tem acontecido porque essa é a condução que o Senhor Jesus está dando para que os homens pecadores sejam alertados, para que eles se arrependam dos seus pecados. Os homens pecadores sejam punidos com os seus próprios pecados, com consequências ainda maiores. Para que o povo de Deus seja purificado, seja aperfeiçoado, para que a história que Deus escreveu se cumpra, para que lá no fim o nome do Senhor seja glorificado por todo o joelho, não só o joelho daquele que creu, mas o joelho daquele que não creu, que vai ter que reconhecer que o Senhor é Senhor, tá? Mas o Senhor Jesus tem toda a autoridade. Hebreus 2:8, que inclusive nós já estudamos aqui aos domingos: todas as coisas sujeitastes debaixo de seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Hoje eu não vejo. Eu olho e não vejo um rei, não vejo um primeiro-ministro desses países da Europa sujeito a Cristo. Eu não vejo o próprio presidente do nosso país sujeito a Cristo. Mas Deus já fez isso. Deus sujeitou todos debaixo do seu domínio. Um dia nós vamos ver isso claramente. Um dia os próprios homens vão perceber claramente isso, né? Mas o Todo-Poderoso é o Senhor Jesus. Aí, uma brincadeira, eu não posso me furtar de fazê-la nesse momento, porque é bom para a gente pensar nisso. A gente tem a mania de olhar para algumas pessoas e considerá-las toda poderosa. Você fala assim: olha, não tem como vencer fulano, não tem como driblar ciclano, fulano de tal é imbatível. Aí hoje o japonês da Federal foi preso, né? Para que todo mundo saiba que não existe gente acima do governo, acima da lei, nem dos homens e nem de Deus. O único que está acima de tudo é o Senhor Jesus, tá? É o Senhor Jesus Cristo. O Pai confiou ao Filho a administração espiritual do seu reino. Está lá, ó, Colossenses 1, de 13 a 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, quando você se converteu, quando você passou por uma conversão, o que aconteceu? Deus te tirou do reino das trevas e Ele trouxe você para onde? Ele transportou você para o reino do Filho do seu amor. Pastor, eu não saí de lugar nenhum, eu estou aqui na terra. Continuo morando no mesmo lugar, continuo morando no Brasil. O que aconteceu? Você pode até continuar morando e transitando nos mesmos lugares, mas Deus tirou o seu coração das trevas e trouxe o seu coração para a luz. Deus tirou sua mente das trevas, do obscurecimento, mas trouxe a sua mente para a luz. Ele iluminou o seu pensamento. E então isso tem a ver com o reino espiritual. Quem administra esse reino é Cristo. Quem administra a nossa vida como servos de Deus é Cristo.
Deus, o Pai, entregou, confiou ao Filho essa administração espiritual do reino dele, né? É Cristo que fala conosco, é Ele que nos ensina, é Ele que se revela, é o que está aí em Colossenses 1, de 3 a 14, entre outros textos, né? O Pai confiou ao Filho a administração do reino por um tempo determinado. A pergunta é, esse reino que nós estamos vivendo, que é o reino da redenção, o reino do Messias, ele também vai passar? Vai. Esse período não é um período infinito, ele tem tempo para acabar. E qual é o tempo dele? Está lá, como que eu sei disso? A mãozinha do Pablo está ajudando lá. 1 Coríntios 15, de 24 a 25. E então virá o fim, quando ele, está falando de Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai. Percebe como Cristo está reinando? Eu só posso entregar se eu estiver no trono. Então, do mesmo jeito que no primeiro texto, no texto de Mateus 28, o Filho diz que o Pai lhe deu toda a autoridade, lá em 1 Coríntios, Paulo está dizendo que o Filho vai entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Por isso que o término do reino da redenção é lá no final do último dia, o grande e terrível dia do Senhor. Depois que o Senhor Jesus vencer, e Apocalipse diz que ele vai fazer isso com um sopro da boca dele, um sopro da boca dele, ele vai destruir o homem da iniquidade, vai destruir o anticristo e vai lançar o inferno, o homem da iniquidade, o anticristo, Satanás e os demônios, todos no lago de fogo e enxofre, onde eles arderão por toda a eternidade. Este conjunto, inferno, Satanás, todos os demônios, o homem da iniquidade e o anticristo, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. O inferno não é o pior lugar do mundo. Ele é a antessala do pior lugar do mundo, que é o lago de fogo e enxofre, que arderá por toda a eternidade. A morte eterna, definitiva. Pode passar, Pablo? E a última parte, o reino da glória, se dará após o Messias terminar todas as coisas, como nós acabamos de ler lá em 1 Coríntios 15. Apocalipse diz, no capítulo 21, versículo 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. É aí que começa o reino da glória, quando o novo céu e a nova terra estiverem prontinhos. Mar aí, para quem como eu gosta de tomar um banho na praia, mar aí não é água, tá? Isso é tão bonito. Para quem conhece o Antigo Testamento, essa frase ela é muito mais do que poética. Ela é um hino de vitória. Porque mar era o nome que era dado para a bacia, que ficava logo na entrada, quando você entrava no tabernáculo para oferecer sacrifício. Antes de chegar no altar do sacrifício, tinha uma grande bacia, onde os sacerdotes, eles tinham que lavar as mãos das impurezas que eles traziam consigo. E aquilo ali era uma lavagem também simbólica da condição pecaminosa do homem. Então, este mar é sinônimo de impureza, é sinônimo de pecado, é sinônimo daquilo que contamina, é sinônimo daquilo que faz oposição a Deus, é sinônimo daquilo que Deus odeia. Então, quando ele está dizendo, olha, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Esse lugar não tem pecado e esse lugar ninguém vai precisar de purificação. Porque quem estiver nesse lugar não tem mais impureza, não tem mais pecado. Lá não tem rebelião contra Deus. Percebe que isso é muito mais do que poético, isso daí é um hino de vitória, né? Uma terra novinha em folha, em um lugar onde pecado não entra, onde todo mundo está puro, ninguém precisa lavar as mãos e se purificar dos seus pecados. É isso que esse texto está dizendo. O reino da glória
ele é reino da glória por isso, porque todos estaremos lá glorificados, ou seja, aperfeiçoados completamente, livres de toda mácula, de toda impureza, de toda malícia, de todo pecado. Não tem mais isso. Tá? E esse reino, então, é um reino que não tem fim. Por quê? Porque se o homem não tivesse a condição para pecar lá no Éden, Éden não teria acabado nunca. Acabou porque Deus deu ao homem lá poder de opinar por algo que fosse contrário à sua natureza. Por isso ele pecou. Mas agora nós seremos recolocados numa terra novinha em folha, mas não existe mais opção de pecar. Não existe mais opção de rebelião. Não existe mais isso. O mar já não existe. Aí fica fácil aí para o caipira falar, o mar, não vai ter mais mar. O caipira, sem querer, ele interpreta bem esse texto. Não tem mais mar. Mas eu acredito que o oceano continuará a existir, porque esse planeta nosso, assim como eu preciso, eu só sou eu se eu tiver corpo, e se eu tiver a parte imaterial, esse planeta só é terra se ela tiver terra e água. Então, não é disso que o texto está falando, não está falando da ausência de mar. Está falando da ausência de, como diz o caipira, mar. Tá bom?